Leitura do livro A Veluz, João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Aceitar. Pedro, o gigante de Betsaida, o pescador famoso do mar da Galileia, convidado pelo Cristo para pescar almas na Galileia do mundo, era homem de sensibilidade incomum, grande coração, enérgico por vezes e manso quando seus sentimentos eram tocados. Alma afinada como instrumento espiritual no qual deveriam tocar os anjos. Pedro, Pedro, tu és pedra em quem deposito toda a minha fé. Disse-lhe alguém certa vez, marcando com isso seu roteiro na definição de alicerce doutrinário do cristianismo crescente. Simão Pedro foi o primeiro escolhido dentre os homens do mundo como discípulo do divino amigo de todas as criaturas. Pedro gozava de grande prestígio entre os homens que pescavam no mar da Galileia, como os de Betsaida, sua terra natal, Tiberíades, Magdala, Cafarnaum, além de muita gente que vinha de Nazaré e de Caná, a serviço da pesca. Essa gente não vivia somente de pesca, como poderão pensar os leitores. Era um povo laborioso. Nessas localidades havia artesãos de grande habilidade no trato com madeira, barro ou pedra. Vendiam suas peças aos comerciantes, viajantes, não sendo raro algumas delas irem parar até em Roma e Grécia. Teciam seu próprio linho e trabalhavam os couros de cabra e carneiro. Aproveitavam a lã em variados processos de vestimentas e enfeites. Cultivavam o trigo em algumas regiões e eram hábeis na produção de pão, que saboreavam com mel e leite, segundo a arte herdada dos amigos profetas. Pedro já estava morando em Cafarnaum. Ali fizera com os demais pescadores uma sociedade para dela nascer, como em Betsaida, um grande rancho, onde pudessem descansar juntos, fazer reuniões e se inteirar de tudo que tratasse da pesca naquela região. Daqueles encontros nasceram muitas histórias. Cada pescador contava a sua e alguns criavam fantasias à falta de fatos. O pescador sempre teve boa imaginação, o que justifica o que se diz quando se tem dúvida de alguma notícia. Isso é história de pescador. Mas existem muitas histórias reais e bem reais. Vejamos o que um dos pescadores mais novos da sociedade narrava na presença de Pedro, contando o que vira no mar da Galileia. Eu ia atravessando o grande lago ao romper da madrugada. A lua prateava as águas mansas e também iluminava a gente. De vez em quando, notava-se um barulhinho aqui e ali.
pois no calor da noite os peixes procuram a flor das águas. Mas, de repente, ouvi alguns estalos no casco do barco. Sem assustar, continuei a remar. Comecei a fazer uns zigue-zagues, provocando maior barulho nas águas, para deixar de ouvir os estalos que já começavam a me incomodar. Ah, companheiros, os estalos aumentaram cada vez mais. Começou a estalar em cima do barco, passou a estalar no ar. Pensei em fazer alguma coisa, pular na água, gritar, voltar, mas nada disso era o certo. O melhor era esperar. E foi o que eu fiz. Tive uma ideia rara para mim e que me deu certa coragem. Sabem qual? Pensar em Deus. Já tinha ouvido falar que é a melhor solução quando a gente está com medo. E eu já estava quase doido de medo. Ah, seu Pedro, que coisa bonita aconteceu. Ouvi vários estalos de uma só vez. E em seguida apareceu um risco de luz nos ares que afundou nas águas e que delas subiu, como se fosse uma nuvem brilhante, trazendo dentro um ancião sorrindo para mim. Sabem quem era? O meu avô Josefim. Daí a pouco eu não sabia compreender a mim mesmo. Tanto eu chorava quanto sorria. Senti umas coisas difíceis de explicar e ele veio me seguindo até as margens, ora atrás, ora à frente do barco. Eu não sei se vocês vão acreditar, mas se creem na existência de Deus, é bom que aceitem a minha história. O lago, a lua e as estrelas são as testemunhas. Alguns pescadores sorriram sem parar, outros não. Pedro abraçou o rapaz, falando: meu amigo, essas coisas não devem ser contadas para todo um grupo, mas sim a pessoas que possuem fé. E ficou pensativo com a história, com um resguardo que lhe era peculiar. Caiu a noite. Pedro já estava em Betsaida, junto a Filipe e André. Rumaram para o casario e ali trocaram ideias com alguns companheiros, enquanto esperavam o início da reunião, na qual iriam gozar as delícias da luz espiritual. Todos assentados em silêncio. Simão, o cananita, ergueu aos céus sentida oração, como que falando a Deus e pedindo para que todos os discípulos pudessem entender a nova doutrina do Cristo. Pedro, impaciente, olhou para Jesus e este lhe acenou a cabeça com bondade, como quem dissesse: fala, Pedro. E o discípulo falou: mestre, queira desculpar a minha impaciência. Tu bem sabes que sou assim mesmo.
As necessidades têm me ensinado que não devo parar para sobreviver melhor. E às vezes não consigo disciplinar-me quando estou em um ambiente como este, de respeito e de harmonia. Queria saber de tua parte o que vem a ser aceitar. Há momentos em que perco a direção diante dos fatos e eles se complicam para o meu entendimento. Pedro descansou o corpo pesado no tosco banco dos pescadores. Jesus, magnânimo e sereno, expôs com gentileza: Simão Pedro, Deus abençoe as tuas pesquisas. A aceitação real depende do modo pelo qual aceitas. Quando entrares na lavoura da natureza, em busca de algum fruto que possa saciar a tua fome, aceitas de pronto que todas as árvores fazem parte dela, como os animais, a terra e as águas, o ar, etc. No entanto, somente algumas delas podem te oferecer o que buscas. Mas não deves desprezar as outras que de imediato não atendem às tuas necessidades. É bem provável que as árvores frutíferas não tivessem vida sem a cooperação alheia de tudo o que as cerca, inclusive do próprio homem. Aceitar um fato depende do teu íntimo, da verdade que vives. Mas mesmo aquilo que aceitaste, por certeza do coração e da inteligência, dependeu daquelas coisas que desprezas por incompatibilidade. Jamais desdenhes daquilo que achas que é mentira, porque para outro pode ter utilidade. É bom que saibas que toda invenção tem um fundo verdadeiro. As coisas reais vestem roupas diferentes para chegarem até os homens. Aceita o que te convier pela consciência e abençoa as outras. No ambiente em que trabalhas, espalha-se a ideia de que são inventores de histórias para que o descanso seja alegre. E quem não tem uma verdadeira, procura inspiração aqui e ali para alegrar os companheiros. É nesse ambiente de contar a mais engenhosa história que surge ou desperta o caso verdadeiro, que quase sempre vem no fim das conversas. Pela expressão do rosto de quem conta, notarás a realidade ou o invento. Pedro começava a se lembrar da história do rapaz e via nela uma realidade, mas duvidava de uma aparição à pessoa que não era dada às coisas de Deus. Ainda não tinha firmado sua convicção no fato. O mestre continuou sua fala. Na terra, Pedro, as coisas são muito difíceis.
Já ouviste falar na labuta de um garimpeiro em busca de pedras preciosas? Ele remove montanhas de entulho para encontrar uma delas, faiscando no meio das outras, que para ele são imprestáveis. As pedras preciosas são as verdades. As outras são as mentiras. Estão sempre juntas. Se algum dia começares o trabalho de garimpar, aprenderás com o tempo a escolher dentre o cascalho as gemas da natureza. Mesmo depois que encontrares o tesouro no seio da terra, ele, para maior valor, tem que ser submetido ao lapidário. Assim é o que queres aceitar. Fatos e coisas, Pedro, tudo passa pela força da razão. Testa-os nas sensibilidades que Deus te deu, valorizando a tua busca. Após breve pausa, o mestre prosseguiu. Acho bom pensar em ser garimpeiro de almas, mas nunca acredites que vai encontrar preciosidades de corações em todas elas, pois isso é uma raridade, qual os diamantes na nossa região e o ouro que se esconde nas profundezas da terra. Podes aceitar, meu filho, aquilo que diga respeito à verdade que sentes. E o que ouvires não se fundamentar no que queres, tu és sabedor pela experiência de como ouvir, porque às vezes é atrás das coisas falsas que despontam as verdadeiras. Os falsos profetas vieram e vêm misturados com os verdadeiros. Para quem ama a verdade, saber discernir e aceitar por sintonia o que o amor faz irradiar. Simão Pedro descansou sua mente no intervalo da dissertação do mestre. Todos os discípulos estavam sentindo o impulso da inteligência. Cristo ampliava o raciocínio de todos em uma compreensão maior. Era uma verdadeira escola de filosofia espiritual. O Senhor deixou riscar em seus lábios um manso sorriso e voltou a falar. Pedro, Pedro, ouviste falar esta tarde de um dos fatos mais lindos que as leis presidem para a esperança dos homens. Quando se passa desta para outra vida, pelo que é chamado de morte, que motivo impede a volta da alma sem o corpo que é entregue à terra? Nas Escrituras, que tanto amas, tem provas insofismáveis dessa realidade. Em verdade, eu te digo que no nosso meio, por misericórdia de Deus, os anjos descem e sobem em nosso favor. Parecendo meditar, Jesus silenciou. Judas Iscariotes, ao ouvir as últimas palavras do Cristo,
esforçou-se para ver os anjos referidos e vislumbrou algumas personagens translúcidas, como uma corte de astros cantando louvores ao Cristo que estava na terra em resposta e como confirmação às profecias. Simão Pedro, pensativo, saiu da igreja dos pescadores. Lá fora, o primeiro rosto que viu foi do jovem que lhe tinha contado a história da aparição nas águas do lago da Galileia. O discípulo sorriu dizendo: "Vem cá, meu filho, vamos conversar." E saíram os dois juntos pelas margens do lago famoso, tratando de assunto que escapa à nossa escrita. Que Jesus nos abençoe.
Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas
fonte de vida que